Fala moçada, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu procurei trazer um setup para abordar a compra e venda de ações. Ele é um setup relativamente bem simples, onde eu procurei fazer de uma forma que a gente independa aqui da análise gráfica, para que a gente não perca muito tempo, com isso, principalmente nós que precisamos trabalhar durante o dia. Então a ideia aqui não é ficar tentando imaginar que se o gráfico vai formar um fundo duplo, se está formando um pivô, ou um triângulo simétrico, ou qualquer outra figura aí da análise gráfica. Muito menos entender aqui se é um setup de correção ou não. A ideia aqui, na verdade, pessoal, é a seguinte: é usar uma média de 50 períodos aritmética, em conjunto com uma média de 200 períodos aritmética e uma terceira média de 400 períodos. Só que essa média aqui é média Welles-Wilder, né? Para quem gosta aí de acompanhar o trabalho do Palex, assim como eu, sabe que ele utiliza essas duas médias aqui com bastante propriedade. Eu tomei elas como referência, inclusive as cores são iguais a que ele usa, né? Mas apenas para compor aqui esse setup que, para mim, tem funcionado aí relativamente bem. Qual que é a ideia? Aqui eu coloquei na média de 50 períodos uma regra de coloração. Podem dar uma olhada aqui. E se ela estiver caindo, ela fica na cor vermelha. Se ela estiver subindo, ela fica na cor branca. Caindo, fica na cor vermelha, subindo na cor branca. Mas aqui eu estou em busca do seguinte, ó. Sempre que essa média de 50 períodos estiver caindo e virar para cima, o candle que fez isso acontecer vai ficar na cor verde-limão, sinalizando uma compra para mim. Como filtro, qual que é a ideia? Eu sempre vou buscar compras quando essa virada da média de 50 acontecer abaixo da média de 200 períodos e abaixo da média de 400 períodos. No máximo, eu vou tentar fazer isso quando essa média de 50 períodos estiver, por exemplo, acima de 400 períodos, mas ainda abaixo de 200 períodos. Quando ela estiver acima dessas duas médias de 200 e 400 períodos, eu vou procurar não fazer. Por quê? Porque pode ser aí que o mercado esteja marcando uma região de topo, como aconteceu aqui, ó, nessa região aqui. Veja que a média, ela virou aqui, teve uma viradinha ali, até teve um certo ganho, mas depois acabou devolvendo tudo e o mercado voltou. Então, eu prefiro utilizar a média de 50 sempre que ela está abaixo da média de 200 e 400, ou pelo menos da média de 200 períodos. Ok, gente? Feito isso, eu vou operar sempre na compra. Eu não vou buscar operações de venda aqui. E qual é o meu objetivo de ganho? Fica a critério de cada um de vocês. No meu caso aqui, eu vou tentar levar essa operação até atingir uma certa resistência. Por exemplo, essa daqui, ó, no caso do gráfico aqui de GTA3. Então aqui eu tenho uma resistência que eu vou deixar na cor azul, que marca justamente o nosso fundo aqui dessa região aqui, Então é uma operação bastante longa, mas que pode me dar um ganho aí considerável, Então aqui nós estamos falando algo em torno aí de aproximadamente 17%, Então veja, aqui a gente tem uma operação que realmente foi feita, ó, veja bem. Aqui nós tínhamos a média de 50 períodos na cor vermelha, então ela estava caindo ou no máximo lateral aqui, mas não estava subindo. À medida que essa média fez a sua virada para cima, o candle ficou verde e eu fiz a minha entrada aqui. Então, até o momento aqui estou tendo um ganho aqui de 2,57%. Só que não é só isso, pessoal. Além desse filtro aí de utilizar as três médias e a média de 50 abaixo das duas maiores, ou pelo menos abaixo da média de 200 períodos, eu procuro trabalhar aí com ativos que sejam vistos com bons olhos, sejam de qualidade no mercado. Como é que eu faço isso? Então eu procuro utilizar aqui este site,
chamado analisedeações.com, né? Existem vários sites que tratam desse assunto. Eu gosto desse aqui pela simplicidade dele, né? Por ser mais objetivo, como eu falei no início do vídeo, é um setup que é voltado principalmente para nós que trabalhamos ao longo do dia, né? Não temos tempo de acompanhar o mercado, né, a cada instante. Então, ele é bem objetivo para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, por exemplo, eu estava na IGTA 3, né? Então, eu vou digitar IGTA aqui e vou encontrar todas as características fundamentalistas para o papel IGTA 3. Então, eu vou buscar sempre um papel que tenha pelo menos 3 estrelas aqui ou mais, né? Que nos dá uma certa qualificação boa para o ativo. Então, descendo aqui, ó, a gente vai ver que ele tem algumas características aqui de governança, lucratividade, crescimento, o endividamento aqui que está relativamente alto e se é uma boa pagadora de dividendos ou não. Aí eu dou uma olhada aqui, ó, nessa imagem, né? Então a receita líquida ela está subindo, o lucro líquido está subindo, tá ok nesse ponto. Aqui, ó, que fica um pouco a desejar, né? Então nós temos aqui o caixa em azul, sobe e desce. Nós temos a dívida bruta em amarelo que está subindo e a líquida está acompanhando isso. Isso é um ponto negativo, né? E aqui a forma de pagar os dividendos. Então, desde 2010 ela vem pagando uma boa quantidade de dividendos, né? Então, isso para mim é uma empresa boa, né? Voltando aqui no gráfico, IGTA é uma empresa que eu espero receber muitos dividendos? Não. Dividendos aqui, na verdade, eu enxergo como uma recompensa, porque esses 17% de ganho aqui que eu imagino ser possível conseguir, não vai acontecer em 2 ou 3 dias. Se acontecer, ótimo, mas a tendência é que o ativo, se ele subir até lá, ele leva um determinado tempo. E nesse tempo que eu vou ficar posicionado na ação, nesse ativo, se porventura a empresa pagar aí um juro sobre capital próprio ou um dividendo, é um lucro a mais que eu vou ter, né? Eu não estou visando aqui ganhar com dividendos, eu estou tentando potencializar em meus ganhos, ok? A outra ideia de se selecionar aqui ou tentar selecionar um bom papel é evitar aí que a gente entre em empresas que estejam quebradas, né, ou que venham a quebrar. Veja, a ideia é tentar evitar e não evitar, porque a gente não consegue prever o futuro, né? A gente vê algumas empresas aí que da noite para o dia acabam derretendo, como foi o caso de IRBR3, né? E outras aí do setor, né? Por exemplo, a gente pode até dar um exemplo aqui, o IBR4, né? O IBR4, se fosse operar por esse setup aqui, poxa vida, olha só o que teria acontecido. Aqui, assim, nessa região, a gente conseguiria começar um primeiro setup aqui e depois a ação só caiu, né? Então, se a gente fosse fazer o filtro, né, lá atrás de se ela era uma boa empresa ou não, com certeza a gente não teria entrado nesse papel aqui. Muito bem. Né? Então, eu posso citar aqui também uma outra empresa, por exemplo, o Odontoprev, né? O ADPV3. Aqui deu um setup para nós nessa região. Eu entrei um pouquinho atrasado aqui. O correto é entrar no Candle, né? Procurar me policiar para fazer isso, né? Mas como ele estava nessa região de preço e a média estava voltada para cima, eu entrei mais ou menos onde era para ser. Aqui tem andado bem, tem evoluído. Aí 4,53% de ganho até o momento, né? Então o setup é esse, pessoal. Bem simples. Uma última observação aqui. Se a gente for analisar aqui o Odontoprev, olha lá, é uma empresa aqui com 5 estrelas, né? Mais ou menos a análise prévia que eu fiz para IGTA. Olha só, receita líquida subindo, lucro líquido subindo também. Aqui, ó, dívida líquida estabilizada, a caixa subindo, boa pagadora de dividendos e por aí vai. Então, é um ativo bacana da gente tentar operar. Para finalizar a questão gráfica, por que eu utilizo as 3 médias? Eu vejo a média de 50 períodos como uma média de curto prazo. A média de 200 períodos é uma média de médio prazo, aí, tentando visualizar o resultado de um ano por aí. E a média de 400 períodos é uma média de longo prazo, aí, 2 anos ou mais. Né? Então,
É isso que eu imaginei dentro desse setup. Para a gente ilustrar aqui, são os ativos que eu entrei. Aqui tem a data de entrada de cada um deles, aqui o código de cada papel, a quantidade que eu entrei. Por que eu entrei com uma quantidade que eu acho que é relativamente baixa? Pelo seguinte, veja que aqui o montante em cada papel aqui em torno aí de R$700, entre 500 e 700 reais. Por quê? Uma característica aqui que eu imagino nesse setup é a seguinte. Vamos pegar aqui o caso de Odontoprev. Vamos pegar esse sinal aqui. Digamos que a gente tenha entrado nesse candle aqui, no fechamento dele, ou próximo a isso. Então a gente entrou exatamente nesse ponto aqui. Beleza. O que aconteceu? O ativo subiu um pouquinho e depois despencou. Despencou, e nesse candle aqui a média de 50 períodos virou para cima de novo. Veja que o fechamento dele aconteceu aqui, né? E nós estávamos com o nosso preço inicial lá em cima. Então a minha imaginação faz pensar o seguinte: eu vou chegar aqui e vou comprar mais um pouco desse papel, mais 700 reais, mais 500 reais, por aí. Esse é o meu montante, cada um tem o seu, né? Eu penso nisso porque se eu comprar aos poucos, eu vou fazendo um preço médio, e a empresa sendo boa e ela tendo uma recuperação no mercado, a ideia é que eu venha lucrar com isso, né? Então, aqui eu poderia ter comprado mais um pouco e meu preço médio ficaria mais para baixo agora, né? Veja que a ação subiu mais um pouquinho, caiu de novo. E aqui a média virou para cima de novo, a média de 50 períodos. O fechamento está aqui, está abaixo do meu preço médio, eu poderia comprar mais um pouco, né? Meu preço médio teria caído e agora estaria no lucro, né? Então eu poderia ter feito isso, mas eu não entrei nesse papel nem nesse ponto, nem nesse, nem nesse. Eu entrei um pouquinho mais à frente aqui, relacionado a esse último candle, né? Então essa aqui é a minha forma de pensar, né, com relação a esse setup. Veja aqui que até o momento aí, ó, nesse começo de dezembro, né, final de novembro até começo de dezembro, aplicando aí em torno de R$4.900, eu tive um lucro de R$147 até o momento, representado aí por 2,96% de ganho, né? Então eu acredito que seja um setup aí bem tranquilo de ser operado, bem sossegado, e que podem nos trazer um bom benefício no futuro. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe aí nos comentários suas sugestões, suas críticas. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, pratique a gratidão, que coisas boas na sua vida virão.